Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos que veremos a bondade e a misericórdia do Senhor no dia de hoje, que nada tem o poder de nos afetar ou de nos destruir, porque estamos blindados pelo sangue de Jesus Cristo. A boa mão de Deus está sobre nós e cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Meu Pai, queremos ouvir a Tua voz. Abra os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, para discernir a Tua vontade, para entender os Teus caminhos. Dá-nos sabedoria do alto. Dá-nos a graça, o favor, Senhor, de avançarmos e cumprirmos o nosso propósito, o destino que o Senhor tem para a nossa vida. Nos livra da inveja, da maldade, das oposições espirituais, daquilo que luta contra nós, e declaramos que estamos protegidos, nossa casa está protegida, nossos filhos estão protegidos, a nossa entrada e a nossa saída está protegida. Declaramos em nome de Jesus vida nessa casa, vida nessa família, que toda briga caia por terra, que toda opressão caia por terra, que toda luta espiritual, luta na mente, tudo aquilo que deprime, tudo aquilo que angustia, nós oramos agora para que renda-se ao poder de Jesus Cristo. Meu Pai, toca com o Teu poder nessa família, toca com o Teu poder nessa casa, no nome de Jesus. Afasta, Pai, a opressão espiritual, afasta aquilo que luta contra a alma, luta contra os pensamentos, no nome de Jesus. Senhor, dá vida, dá alegria, dá força, dá paz, no poderoso nome de Jesus Cristo. E nós agora, Pai, declaramos que toda enfermidade, todo câncer, toda alergia, toda fibromialgia, renda-se agora ao poder de Jesus Cristo. Que o poder de Deus toque na tua vida, do alto da cabeça até a planta dos pés, arrancando toda infecção, toda inflamação, toda coisa ruim. Nós oramos por saúde total, saúde plena, saúde perfeita, tocando na tua vida, tocando no teu corpo físico. Agora, Senhor Jesus, toque-os com o teu poder. Senhor Jesus, toque-os com a tua graça agora. No nome de Jesus, essa dor nas costas que essa pessoa está, essa dor na coluna, Senhor, que ela seja curada agora, no nome de Jesus Cristo. Senhor, libera do teu poder, libera da tua graça e do teu favor, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pega a tua carta para Jesus agora, levanta ela assim junto comigo e diga assim comigo: Senhor Jesus Cristo, apresento a Ti a minha carta, apresento a Ti o meu clamor, apresento a Ti as minhas lágrimas. Peço a intervenção que vem do Senhor agora. Coloca a tua mão, Pai, sobre cada pedido de oração. Eu peço uma bênção especial. Eu peço milagres, Pai. Eu peço a intervenção do Senhor. Tu és o Deus que sabe tudo. Tu sabe o que está em cada carta. Tu sabe o coração dos teus filhos, a fé deles. Sim, Pai, Tu conheces todas as coisas. Por isso colocamos tudo diante de Ti e pedimos a bênção do Senhor. Pedimos a bênção do Senhor. Que a Tua bênção, Senhor, agora seja liberada sobre cada carta, sobre a vida de cada pessoa que está nesse propósito, como está escrito, Pai: pedi e recebereis, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Sim, nós cremos, ó Deus, assim como diz o salmista: clamei na minha angústia, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Meu Pai, ouça o clamor dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Diga assim comigo: está feito. Diga assim comigo: está feito, em nome de Jesus, está feito. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família.
Senhor me falou de uma pessoa que está com labirintite, tonturas terríveis. Seja você quem for que está com labirintite, com tonturas horríveis, eu quero liberar uma palavra de saúde sobre você, porque eu sei que Jesus Cristo cura. E a palavra que eu libero sobre você é cura. No nome de Jesus, ser curada, ser curado, em nome de Jesus. O Senhor também me disse, estou visitando a família do Henrico. Henrico, o Senhor está visitando esta família. O Senhor está tirando pedras do caminho dessa família. E o Senhor vai dar sabedoria, vai dar graça, para que vocês consigam atravessar por esse momento difícil, em nome de Jesus. O Senhor também me falou de uma pessoa que tem tido muitas batalhas na mente e terminou um relacionamento recente, agora há pouco. E o Senhor manda dizer para você que o propósito dele na tua vida é maior do que você imagina. Você está confusa agora porque há uma oposição ao propósito que Deus tem na tua vida. O inimigo está lutando contra o propósito que Deus tem na tua vida. É por isso que você tem tanta luta na mente. É por isso que você anda tão desanimada. Mas hoje o Senhor está te tirando desse lugar de dúvida. O Senhor está te tirando desse lugar de batalha na mente. Seja livre, porque o que o Senhor tem para a tua vida é muito maior. Em nome de Jesus, o que o Senhor tem para a tua vida é muito maior. Eu também quero liberar uma palavra para uma pessoa que está me ouvindo, que faz aniversário dia 24 de fevereiro. 24 de fevereiro. O Senhor te visita, o Senhor cura alguém na tua casa e o Senhor começa a mudar caminhos que estavam tortos. Muita mudança vai acontecer na tua vida nos próximos meses, no nome de Jesus. Amém? Muita mudança, muita mudança. Também quero liberar uma palavra para o Vladimir. Receba essa palavra, é uma palavra profética que eu quero liberar para o Vladimir. O Senhor teu Deus está contigo. E o Senhor teu Deus está te livrando. Está te livrando de coisas que estavam testando a tua paciência. Está te livrando de coisas que estavam te perturbando. O Senhor tem guardado a tua alma e vai te conduzir em paz. Escute isso, o Senhor vai te conduzir em paz pelo caminho e pelo projeto que Ele tem na tua vida. Você tem sido esticado. Você tem ido a muitos limites, mas tem se mantido. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Em nome de Jesus. Amém? Eu entrego essas palavras. Eu quero agora, nesse momento, dar um testemunho que eu recebi da Sheila, que nos acompanha aqui nas orações. E ela escreveu assim: a paz. Eu quero testemunhar a minha cura do câncer de mama. Durante todo o meu tratamento, eu senti Deus comigo o tempo todo. Eu orava com o Senhor na oração das 6 e das 18 e participava dos propósitos. Terminei o tratamento, toquei o sino da vitória e estou curada, para a glória de Deus. Obrigado pelas orações diárias. Deus é fiel. Deus é maravilhoso. E eu quero hoje compartilhar uma palavra que o Senhor me deu, uma palavra profética, uma palavra que vai te ajudar, certo? Infelizmente tem pessoas que querem lhe ver cair, certo? Tem gente que não torce pelo seu bem, torce pelo seu mal. Até é um negócio ruim de falar isso, mas essa é a verdade, isso inclusive está na Bíblia. Se você ler a palavra de Deus, você vai ver que homens e mulheres que se destacaram sempre foram muito invejados. Invejados por aquilo que carregam. Invejados por aquilo que Deus dá. A bem da verdade é que Deus não dá o mesmo para cada um, porque Ele é soberano. E quem é que pode questionar a soberania de Deus? Porque até aquilo que Ele dá a mais para uma pessoa, Ele já dá com propósito. E o propósito é dentro do plano dEle. Dentro daquilo que Ele tem reservado, daquilo que Ele tem planejado. A inveja é uma coisa terrível. Ela pode estar dentro da faculdade, ela pode estar na escola, até na escolinha de crianças, lá nos primeiros anos, no primário. A inveja pode estar no meio da família.
A inveja pode estar no meio da igreja. A inveja pode estar no meio do trabalho, no meio de uma equipe. A inveja é algo terrível. E muitas pessoas com inveja desejam ver o outro cair. Nós vemos pessoas que, se o outro cair na frente delas, elas não são capazes de estender a mão, de socorrer, de ajudar, de levantar. Agora, por que as pessoas te querem ver cair? Vamos entender isso. Por que as pessoas te querem ver cair? Em Gênesis 37, verso 11, a Bíblia diz: e seus irmãos o invejavam. Os irmãos de quem? Os irmãos de José. Por que invejavam tanto esse menino? Por que invejavam tanto ele? Ele não trabalhava ainda? Ele não tinha bens, ele não tinha casas, ele não tinha pessoas trabalhando para ele, ele não tinha uma riqueza que era aparente de todo mundo. Ele só era o filho querido do pai. Era o filho que recebeu uma túnica de várias cores e que estava sempre na volta do pai. Há pessoas que têm inveja do seu relacionamento com pessoas que estão acima de você. Há pessoas que têm inveja do seu relacionamento com seu marido. Há pessoas que têm inveja do seu relacionamento com seu pastor, com a sua pastora. Há pessoas que têm inveja do seu relacionamento com seus líderes. Inveja do seu relacionamento com seu patrão, com a sua patroa. Inveja do seu relacionamento com amigos, com pessoas importantes. Tem gente que não suporta ver você se relacionando com ninguém. E esse espírito de inveja, esse espírito de maldade, não é algo que nós podemos simplesmente ignorar. José deveria ter ignorado, mas ele deveria ter sido prudente. Ignorar a inveja é uma coisa, deixar de se cuidar, deixar de ser prudente é outra coisa. E eu quero fazer algumas considerações sobre isso. Vamos falar sobre a raiz da inveja. A inveja nasce quando alguém compara a sua jornada com a do outro. Então esse é um dos maiores erros que as pessoas cometem. Porque a jornada de um não é a jornada do outro. O que Deus pede para um, Deus não pede para o outro. Entende isso? Que o que Deus pede para um, Deus não pede para o outro. O que Deus pode pedir para mim, Ele pode não pedir para você. Na verdade, Deus tem pedido algumas coisas para mim que eu acredito que algumas pessoas não iriam se mexer, não iriam se mover na mesma medida que eu tenho tentado me movimentar. Algumas coisas são difíceis, mas as pessoas ficam se comparando. Elas ficam comparando a sua jornada com a jornada do outro. Sabe, é como se a jornada do outro fosse mais interessante. Nós estamos trocando o viver por estar querendo viver a vida do outro. Você pode ver, as pessoas gostam de televisão, elas gostam dessas plataformas de entretenimento. As pessoas gostam de filmes, porque ali você observa a vida do outro. Elas gostam de livros que contam a história de vários personagens, porque eles querem viver a vida do outro. Mas uma coisa você tem que ter muito clara na sua vida, que o que Deus tem para o outro não é a mesma coisa que tem para você. Para um, Deus vai mandar com que ele evangelize nas nações, e para o outro, Deus vai mandar ele evangelizar apenas no quintal da casa. Para alguns, Deus vai chamar, sabe, para começar uma pequena empresa que depois vai se tornar uma grande empresa, e outros vão talvez passar a vida inteira trabalhando para alguém e ainda vão ser felizes, porque a jornada de um é diferente da jornada do outro. Eu não posso querer que todo mundo se torne empreendedor, ou que todo mundo se torne pastor, ou que todo mundo se torne evangelista, ou que todo mundo se torne profeta ou influenciador, não. Emoções mal geridas, elas acabam trazendo sabotagem emocional. Emoções mal geridas, ressentimentos, geram sabotamento emocional. É o tipo de pessoa que não consegue lidar com as pressões que vêm
a sua alma, ao seu emocional. Ela não consegue lidar com a vitória do outro, ela não consegue lidar que o outro é diferente. Ela não consegue lidar, sabe, com o fato de Deus estar levantando alguns. Ela não consegue lidar com o fato de Deus ter dado algo diferente para alguém. Porque a bem da verdade é que algumas pessoas carregam algo diferenciado. E cada um é importante. Cada um é importante, cada um carrega algo especial. Se você olhar para os irmãos de José, cada um deles tem a sua característica. Judá tinha a sua característica, Rúben tinha a sua característica, todos eles tinham a sua característica. E José também tinha a sua. No entanto, por não compreendermos o plano de Deus, nós atacamos as pessoas. Por não compreendermos o plano que Deus tem para cada um, nós achamos melhor invejar e ver o outro caído, desejar a queda do outro. A comparação constante corrói a alma e destrói a responsabilidade pessoal. Então, o fato de eu me comparar com outras pessoas vai começar a me destruir. Porque eu vou deixar de ter responsabilidade com a minha vida para começar a observar a vida do outro. Por que querem o seu lugar? Vamos entender isso. Por que as pessoas, elas invejam e elas lutam tanto? Por que elas querem o seu lugar? Quando você cresce, você expõe o conformismo. Quando você cresce, você expõe a fragilidade, muitas vezes até emocional, ou às vezes estrutural da pessoa. E isso é ruim para eles. É por isso que, como diz Larry Crabb, a frustração humana não vem da falta de recursos, mas da falta de significado. É por isso que o Myles Munroe, ele falava tanto sobre propósito, porque a partir do momento que eu descubro o meu propósito, eu não invejo mais a vida de ninguém. Eu tenho amigos que estão num outro patamar que eu. Eu tenho amigos, sabe, que romperam de uma maneira diferente de mim. E, sabe, eu não tenho problema nenhum de sentar com eles. Eu não tenho problema nenhum de estar com eles. Eu não tenho problema nenhum de caminhar com eles. E sabe por quê? Porque eu entendi meu propósito. E eu vejo que pessoas prósperas sabem lidar com pessoas que estão acima delas. Pessoas prósperas, elas sabem cuidar do seu propósito sem invejar aquilo que é do outro, sem querer aquilo que é do outro. Você descobre a verdadeira nobreza quando você está focado no seu propósito. Em vez de buscarem o seu propósito, cada um, muitas vezes as pessoas desejam a queda do outro. E as pessoas por inveja falam mal, as pessoas por inveja criticam. As pessoas por inveja, elas fofocam. As pessoas pela inveja não tiram você da boca delas. No Salmos 37, verso 32, a Bíblia diz: o ímpio espreita o justo e procura tirar-lhe a vida. O ímpio espreita o justo. O ímpio espreita o justo, ou seja, é uma coisa ímpia. Ficar cuidando da vida dos outros é uma coisa ímpia, é uma coisa que não é de Deus. Ficar espreitando a vida dos outros. Sabe qual que é o erro de quem inveja você? Ao invés de aprenderem com você, eles preferem invejar e preferem lutar contra você. Esse é o problema das pessoas que têm inveja. Em vez de aprender com você, eles lutam contra você. Inveja é uma confissão. Quero o que você tem, mas não quero pagar o preço que você pagou. O sábio aprende, o tolo inveja. Eu vou repetir. O sábio aprende, o tolo inveja. Escreve isso aqui nos comentários. O sábio aprende. Escreve aí, o sábio aprende, o tolo inveja. Em Provérbios 14:30, a Bíblia diz: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. A Bíblia está dizendo que a inveja adoece, que a inveja desestabiliza, que a inveja vai gerar problemas para a vida da pessoa. E o que a gente faz quando alguém quer a nossa queda?
quando alguém quer nos destruir, quando você vê, sabe que a maldade está direcionada a você, bem, seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus. Como diz Romanos 12, 21, não retribua o mal com o mal. Não faça isso. Não desça ao nível. Você não precisa descer ao nível. Você não deve descer ao nível dessas pessoas. E segundo, continue firme na sua missão. José, mesmo depois de ter sido enganado, traído pelos seus irmãos, ele não desistiu. Ele se manteve firme ao seu propósito. Ainda que talvez houvesse momentos aonde José desesperasse, aonde a alma de José estava abatida, aonde ele se perguntava: o que eu fiz para os meus irmãos? Por que os meus irmãos me tratam assim? Use a inveja como combustível para crescer e não como veneno para adoecer. Use a inveja como combustível. E como se blinda dos invejosos? Com inteligência emocional. Com uma, eu posso dizer, vida no Espírito Santo. E essa vida no Espírito Santo vai construir os frutos do Espírito, e um deles é o domínio próprio. Reconheça o sentimento do outro, mas não absorva a carga dele. Não absorva a carga dele, porque geralmente nós ficamos chateados quando sabemos que alguém nos inveja. Ficamos tristes, porque não queremos inimizade. Mantenha limites saudáveis. Isso é colocar a sua casa em ordem. Se você sabe que alguém te inveja de perto, feche o acesso da sua casa a essa pessoa. Limite o andar perto dela. Limite o andar perto dela. Isso vai preservar o teu coração. Se precisar até mesmo, parar de seguir alguém nas redes sociais, e isso vai trazer bem para você, faça isso. Você precisa de uma mente sadia, você precisa de um coração aliviado. A Bíblia diz no Salmos 91, verso 7, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu quero declarar, você que está sendo muito invejado, nenhum mal vai te atingir, porque a presença do Senhor está contigo. Nenhum mal vai te atingir, porque a presença do Senhor está contigo. A presença do Senhor está contigo. Sua luz incomoda quem escolhe viver na escuridão. A inveja é sinal de que você carrega algo que vale a pena. Continue. O sucesso que vem de Deus não pode ser sabotado por ninguém. Como diz Isaías 54:17, levanta tuas duas mãos para o alto agora que eu quero declarar isso. Toda arma forjada contra ti não prosperará. E toda língua que ousar em juízo contra ti, tu a condenarás. Até quando a inveja leva o invejoso para o tribunal junto com você, para a justiça junto com você, Deus vai te dar graça para que você o condene, para que você condene essa língua. Então creia, o Senhor é a tua defesa, o Senhor é o teu socorro e você não tem que temer. Você pode estar nesse momento se sentindo mal por causa de uma injustiça. Você pode estar se sentindo mal porque há pessoas que te invejam e falam mal de você. Mas confie no Senhor. Confie no Senhor, meu amado. Deus vai acrescentar mais na tua vida. Eu quero declarar sobre você que Deus é maior. Amém? Deus é maior. Confie no plano do Senhor. Em nome de Jesus. Você crê? Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91 agora. E enquanto eu declaro, eu quero convidar você. Nós teremos uma escola de profetas nos Estados Unidos no mês de julho. E se você mora nos Estados Unidos ou vai estar em julho nos Estados Unidos, entre em contato com a minha equipe. As vagas estão encerrando. Vai ser algo muito especial essa escola, porque pela primeira vez nós vamos ter um tempo maior na escola de profetas nos Estados Unidos. Vai ser maravilhoso, vão ser 2 dias e vai ser, um divisor de águas para quem estará conosco. É a graça que Deus me deu, ensinar as pessoas a ouvir a Deus. Por isso eu quero convidar você
que moram nos Estados Unidos a estar conosco, a convidar outros amigos também para estarem conosco, tá? Você pode ir lá no meu site www.vinicius17.com.br e ver como você pode se inscrever e estar com a gente. O meu segundo anúncio é que hoje eu estarei ministrando em Barueri, em Alphaville, na Avenida Aruanã, número 120. Você é nosso convidado. Avenida Aruanã, número 120, às 9 horas da manhã. Você, com certeza, vai ser muito bem-vindo. Amém? E se você não é aluno da minha academia aqui do Global, eu convido você a se tornar meu aluno. Inclusive, amanhã nós temos aula dentro da academia e vai ser maravilhoso. Vai ser incrível e eu convido você a estar com a gente, certo? Amanhã nós vamos falar sobre metanoia. Eu vou entregar 2 chaves sobre mudança de mentalidade. Eu já entreguei 4 chaves e amanhã e terça-feira eu entregarei mais 2 chaves. Metanoia, mudança de mentalidade. Amém? Salmos 91. Enquanto eu declaro, quero pedir que você compartilhe com 10 pessoas. Você pode fazer isso? Você pode compartilhar com 10. Então manda para 10 aí. Se puder compartilhar com 1000, compartilha com 1000. Se puder compartilhar com 2000, compartilha com 2000. Se você tem muitos contatos, manda para essas pessoas, compartilha nas suas redes sociais. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel, não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pegue agora a sua carta para Jesus. Levante ela assim e vamos orar em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, apresentamos a Ti cada carta, Senhor, cada pedido de oração, cada clamor. E é na autoridade do nome de Jesus que nós repreendemos todo espírito de inveja contra nossas vidas, toda obra de maldade contra a nossa casa, toda obra de engano. Senhor, toda mentira, toda difamação, toda fofoca, toda invenção, toda calúnia. Nós oramos quebrando agora o efeito, o poder, a influência da inveja, da maldade contra nós, de pessoas que desejam o nosso mal, de pessoas que nos odeiam. Senhor, cobre-nos com o teu sangue, a nós e a todos da nossa casa. Senhor, e nós te pedimos, traga livramento a cada pessoa que está aqui nessa oração. Essa pessoa que está sendo muito invejada na faculdade, essa pessoa que está sendo muito invejada no seu trabalho, no meio da sua família. Meu Deus, guarda a vida dela, proteja a vida dela. E no nome de Jesus, que uma blindagem especial esteja sobre ela. Nós clamamos o sangue de Jesus Cristo sobre a nossa vida e pedimos a justiça de Deus trabalhando em nosso favor. Também oramos, Pai, para que o Senhor movimente a nossa vida, para que o Senhor traga vida, para que o Senhor abençoe, para que todo atrapalho que entrou na vida dessa pessoa, que por 7 caminhos esse atrapalho, essa confusão, essa ação contrária, essa oposição espiritual caia por terra agora, no nome de Jesus Cristo. Seja livre. Seja liberto, que a mão do Senhor, a mão poderosa do Senhor seja sobre ti, que teus negócios prosperem mais e mais, que teu dom flua mais e mais, que o Senhor acrescente mais e mais na tua vida, que você possa viver o extraordinário, que você possa prosperar, enriquecer, que você possa ser bênção na vida de mais e mais pessoas, que a tua família veja você como uma pessoa honrada, como uma pessoa abençoada, como uma pessoa que tem algo de Deus na sua vida. Eu quero declarar que maiores coisas
acontecerá ainda na tua vida, que Deus multiplicará o que está nas tuas mãos. E assim como José, que foi injustiçado, o Senhor derramou graça, uma graça tão abundante. Algo exponencial aconteceu na vida dele. Sim, o favor divino. Que o favor divino desça sobre a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração, sobre aquele que está sendo muito invejado, sobre aquele, Senhor, que está sendo atacado, que o Senhor dê vitória, que o Senhor dê sucesso. Apresento diante de Ti cada carta para Jesus e pedimos um milagre, pedimos cura, pedimos intervenção e pedimos transformação. Amém e amém. O Senhor te visita, o Senhor te visita. O Senhor visita a tua casa, o Senhor visita teu caminho, em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor me deu uma palavra para Fátima. Fátima, não desista agora, porque o Senhor tem visto as tuas lutas e as tuas lágrimas. O Senhor tem te sustentado. E você verá uma promessa de Deus vinda do céu sobre ti. Eu também libero uma palavra para Ana, que está aí me ouvindo. Ana, o Senhor sabe tantas injustiças que têm acontecido contra você. Você trabalhou por último num restaurante. Deus vai te dar vitória, Ana. O Senhor está contigo e Ele não desampara. Que o Senhor teu Deus te abra novas portas e creia, o Senhor tem o melhor para a tua vida, Ana. No nome de Jesus. Amém? Eu quero pedir para cada pessoa que está aqui nessa oração. Compartilhe agora com 10 pessoas. Manda aí para 10 pessoas, em nome de Jesus. E 9 da manhã estaremos aqui no culto ao vivo. E quem puder estar no presencial, esteja. Um abraço a todos e até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a paz, a alegria, a força de Deus, a abundância, a fartura, entrando na tua vida e na tua casa. Que a presença gloriosa de Jesus Cristo encha esse lugar. Que a força de Deus venha sobre essa pessoa. E que toda barreira, toda amarra seja quebrada e desfeita no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Deus, livra do mal, livra da inveja, livra dos inimigos. Oramos para que todo tipo de opressão espiritual, de resistência, de oposição que essa pessoa está sofrendo, seja quebrada no poderoso nome de Jesus Cristo. Apresentamos todas as nossas cartas para Deus. Esta carta representando cada carta, representando cada oração específica que está sendo feita. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa abrir portas, que as janelas do céu estejam abertas sobre esses pedidos. E oramos, Pai, para que sonhos sejam concretizados. Oramos para que projetos sejam liberados. Oramos para que milagres, grandes milagres, aconteçam no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida. No final, nós vamos fazer mais uma oração, certo? E você que está aqui pela primeira vez essa oração, você também pode fazer uma carta para Deus. Nessa carta para Deus você vai especificar os seus pedidos em favor da tua família, em favor dos teus projetos, em favor do teu futuro. Você vai colocar numa carta. Você pode baixar diretamente no meu site, é gratuito, fácil de baixar, mas se você não conseguir, pega uma folha em branco mesmo. Pega uma folha em branco, escreve lá carta para Deus e faz o seu pedido de oração detalhado. E nós estaremos apresentando aqui às 6 da manhã e às 18 horas. Algumas pessoas me perguntaram assim, e se eu não puder no horário, está no horário? Não tem problema, quando você chegar em casa, você faz a oração. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Eu tenho uma palavra muito forte que Deus me deu para compartilhar com você hoje. Se você notar esses sinais, Deus está preparando algo maravilhoso para você. Esse é o tema de hoje. Porque às vezes as coisas estão movimentando na nossa vida e a gente não sabe o que Deus está fazendo. E
por muitas vezes estarmos distraídos, não conseguimos acompanhar os sinais que estão se repetindo como uma voz clara de Deus de que Ele está preparando uma grande bênção. Eu creio que nós enfrentamos temporadas na nossa vida de preparação para vivermos o extraordinário do Senhor. E eu quero compartilhar um pouco dessa palavra com você, porque talvez muitos de vocês estejam, nesse momento, passando por algumas coisas que você não está entendendo. Você já parou assim e começou a pensar, por que essas coisas estão acontecendo na minha vida? Por que Deus está permitindo isso? Por que Deus está permitindo aquele outro? Bem, e se isso for uma conversa de Deus? É que nós temos uma forma de conversar uns com os outros, mas Deus tem uma forma muito peculiar de conversar conosco, de revelar algo que Ele está realizando, algo que representa o trabalhar de Deus na nossa vida. O profeta Elias compreendeu isso muito bem. Quando o ribeiro secou, ele foi redirecionado a uma nova geografia. Ele foi redirecionado a um tempo totalmente novo. Então, entender isso, ter olhos para ver as coisas espirituais, isso é algo que todos nós temos, mas poucos exercitam. E para você começar a se familiarizar com a voz de Deus, você vai ter que mergulhar na forma como Deus se comunica conosco, para que você possa entender o que Ele está fazendo. Em Mateus capítulo 9, versos 16 e 17 diz assim: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompem-se os odres e entornam-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Para Deus fazer algo novo na minha vida, eu preciso abandonar o que é antigo. Então, as coisas que estão me segurando do passado, elas podem estar impedindo que eu viva algo novo de Deus na minha vida. Se eu quero viver um tempo novo, se eu quero ter uma vida nova, eu preciso abandonar as coisas que me prendem. E não adianta. Quando você está olhando muito para trás ou você está lamentando as coisas que você perdeu, as portas que se fecharam, as pessoas que te abandonaram, aqueles que te magoaram e toda a movimentação que houve no seu passado, quando você não consegue se desligar disso, você não consegue viver o novo de Deus. Então, nós temos que entender o que Deus está nos sinalizando. Tudo isso, todas essas movimentações são sinais de Deus, é o vinho velho que você vai ter que deixar para trás, para que Deus coloque o vinho novo na sua vida. Deus não prepara vasos comuns para bênçãos extraordinárias. Deus, Ele prepara vasos que são vasos disponíveis, vasos que se colocam diante dEle para receber o novo dEle sobre a sua vida. Quando Deus está prestes a liberar algo muito grande, Ele lhe prepara para lidar com isso. Eu creio que existem temporadas de preparação. Existem temporadas que Deus ele trabalha no seu caráter, no seu amor por Jesus, na sua dependência de Deus. Não são tempos fáceis, mas são tempos que anunciam. São tempos que falam, são tempos que estão revelando o amanhã, que estão revelando o que Deus tem preparado. Por isso, quanto maior a bênção, maior a preparação. E essa preparação, essa palavra preparação, ela é um tanto, eu posso dizer, desafiadora. Por quê? Porque quando Deus está te preparando, não tem como dizer que não dói. Quando Deus está te preparando para uma bênção, sabe, muita coisa mexe na sua vida, muita coisa movimenta, há muitas movimentações. E isso nos deixa muitas vezes frustrados, porque a gente pensa que está em pecado, a gente pensa que saiu de uma direção, a gente pensa que fez alguma coisa que desagradou a Deus e na verdade é puramente a preparação do Espírito Santo
na sua vida. Então, pode doer. E existem alguns sinais que Deus está lhe preparando, como eu disse. Você se sente estranhamente isolado. Eu acredito que esse é um dos primeiros sinais. Você sente a falta de amigos para conversar. Você sente que você está em total companhia com Deus, porque os outros todos debandaram. Parece até que você tem alguma coisa. Você já se sentiu assim? Como se você tivesse uma marca onde ninguém está se aproximando de você? Como se tivesse alguma coisa na sua vida, sabe, errada, e as pessoas estão lhe rejeitando, algumas estão se afastando e você não entende tudo isso que está acontecendo? Esse isolamento foi o que Deus fez com Jesus. Antes de Jesus começar o ministério dele, ele ficou 40 dias no deserto. E a Bíblia diz que quem impeliu ele para o deserto foi o Espírito Santo. E quando estamos num deserto, sabe, parece que ninguém acha o nosso endereço. Parece que ninguém tem o nosso telefone, nem para perguntar se estamos vivos ou se estamos mortos. Se estamos bem ou se não estamos bem. Se já ficamos melhor ou continuamos doentes. Quando uma pessoa está passando por esse momento de isolamento, é um momento extremamente difícil, delicado. Porque a Bíblia diz que Jesus foi abandonado pelos seus. Os discípulos se escandalizaram quando Jesus foi preso. Pedro negou Jesus, aquele Pedro que havia dito assim: mestre, ainda que eu tenha que morrer contigo, na hora do vamos ver, onde estava Pedro? Cadê Pedro? Pedro saiu. Pedro fugiu. Pedro disse: eu não conheço esse homem. Nós sabemos que as pessoas, quando são pressionadas, elas acabam muitas vezes sendo evasivas, se afastando, porque elas não querem de alguma maneira se envolver com o problema dos outros, porque elas têm o problema delas, então elas não querem se envolver com o problema do outro. Você se sente desconectado, até de pessoas que você confiava, sabe? Eu não sei se você já sentiu isso, mas quando Deus está lhe preparando para algo maior, você se sente desconectado. Parece que aquela pessoa não é mais sua amiga. Parece que aquele lugar não faz mais sentido para você. Parece que andar com aquela pessoa, sabe, já não é mais a mesma coisa. Por isso que relacionamentos que você achava forte, eles começam a ruir. Relacionamentos que você achava que eram indestrutíveis pela história, pela caminhada junto, aquilo começa a se desfazer. Portas se fechando de repente. Isso já aconteceu contigo. Porta que estava aberta, agora está fechada. Porta que, sabe, parecia que era para você e quando você chegou lá, você não sentiu que aquela porta era para você. Então, eu entendo que Deus começa a movimentar as coisas da nossa vida, porque Ele tem um propósito nisso, Ele tem um objetivo nisso. Antes de Deus lhe dar algo novo, Ele permite que o antigo seja removido. Então, algumas pessoas têm que liberar espaços para que Deus possa trazer outras pessoas para se sentarem na mesa. Se lembra daquela parábola das bodas? Que o dono da festa, ele disse para o funcionário dele: cadê os convidados? E cada um deu uma desculpa. Então ele disse: saia pelos valados, saia pelos caminhos e encontre pessoas para preencher aqui o espaço. Bem, é exatamente isso que acontece. Algumas pessoas começam a dar desculpa, sabe que não pode estar com você, que não vai poder estar no seu aniversário, que não vai poder ir naquela janta que você marcou, que não vai poder estar num determinado lugar. E isso é o trabalhar de Deus. É todo o trabalhar de Deus. Abraão teve que deixar a sua terra natal antes de receber a promessa. Essas movimentações de Deus, essas mudanças,
elas fazem muita coisa, elas realmente mexem com as coisas. E sabe, quando você chacoalha uma árvore que está carregada de frutas e chegou a estação de colheita e você sacode aquela árvore, vai cair as frutas podres e vai ficar apenas as frutas maduras. José teve que ser lançado no poço antes de ser governador. Você enfrenta fortes ataques espirituais, porque o inimigo só ataca o que teme. O diabo não joga munição fora. Se você está sendo atacado, é porque Deus está preparando algo grande para a sua vida. E olha aqui a resposta de Deus para você que entrou nessa oração. É por isso de tanta opressão, é por isso de tanta resistência, é por isso que parece que tem dias que você não vai aguentar, é por isso que tem dias, sabe, que parece que o mundo inteiro está caindo na sua cabeça e você não sabe por que aquilo está acontecendo. Quando Deus quer te abençoar, absurdamente, Ele orquestra conexões divinas. Ele vai colocando você diante de pessoas que você nunca imaginou que você estaria diante delas. Ele faz o seu caminho cruzar por pessoas. Ele faz pessoas te conhecerem. Ele leva o seu nome até determinados lugares para te abençoar. Quando Deus está prestes a te abençoar de uma maneira extravagante, Ele pedirá o que está no seu coração, para que Ele libere o que está nas mãos dEle para você. Olha que tremendo! Isso é uma palavra de Deus para você. Libera o que está aí no teu coração e Ele vai liberar o que está nas mãos dEle para você. Quando Jesus confrontou o jovem rico, Jesus estava querendo o que estava dentro do coração dele. E se ele entregasse aquela avareza, aquele apego, aquela mesquinhez que estava no coração dele, Jesus ia liberar o que estava nas mãos dele para aquele jovem rico. Aquele jovem rico nunca conheceu, nunca pôde experimentar os planos divinos, porque havia coisas que estavam no seu coração. Quando Deus está prestes a te abençoar, você tem uma sensação avassaladora de expectativa. Algo está para acontecer. Eu já acordei assim algumas vezes, sabe? De eu acordar pela manhã e dizer alguma coisa boa está para acontecer. Alguma coisa grande está para ser liberada. Eu acredito que nós sentimos as movimentações também divinas, as movimentações do céu em nosso favor, as conexões de Deus que estão vindo para a nossa vida. O desconforto, o isolamento, a espera, a guerra, todos esses sinais estão apontando para algo maior que Deus fará na sua vida. Deus está fechando algumas portas não para puni-lo, mas para redirecioná-lo. Por isso, confie no plano de Deus. O plano de Deus é perfeito. E se você quer viver o que Deus tem para a sua vida, você precisa aprender a acreditar que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ele guia os passos do homem bom. Confie, Ele está te levando a um lugar de pastos verdejantes, de águas tranquilas, de provisão sobrenatural, de livramento, de milagres, de extraordinário. Aleluia! Glória a Deus! Você recebe essa palavra? Você recebe essa direção do Senhor para a sua vida? Glória a Deus! Eu creio. Deus está agindo, Deus está trabalhando, há um liberar de Deus aqui. E Deus trouxe essa palavra como uma resposta para muita gente que está me ouvindo. Eu creio nisso. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também lhe convidar domingo. Nesse domingo eu estarei ministrando às 9 horas da manhã. Teremos culto às 9, às 18h30. Eu vou estar no culto das 9. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Será o 5º domingo da profecia. E assim como eu falei na oração da manhã, eu quero falar na oração da noite, porque às vezes tem gente que não pega a oração da manhã, vem na oração da noite. Eu estou oficialmente abrindo mão do meu horário na televisão, certo? Eu vou ficar até o final do ano só e depois eu vou encerrar. Eu fiz o meu melhor, eu entreguei o meu melhor. O desafio de estar na televisão é muito grande, então eu estou aqui
falando com os meus parceiros, falando com todos aqueles que me ajudaram em oração também, por esse grande desafio que há 2 anos Deus colocou no meu coração. Milhares de pessoas, milhões talvez, foram abençoadas através desse programa de televisão, tanto na Band quanto na Rede TV. Mas eu cheguei até onde eu podia chegar, certo? Estou orando a Deus para que, quem sabe, no futuro Deus me entregue um programa, que eu não precise pagar, né? E como eu tenho dito desde o início, os programas de televisão é como pagar um apartamento por mês. E nós não temos uma igreja que nos banca, né? Não tem uma igreja me bancando. Tudo é mantido por nós e pelos parceiros doadores que nos ajudaram nesse tempo. Então eu fiz o meu melhor, certo? E creio que também cumpri a minha missão nesse tempo. E se Deus quiser que eu volte para a televisão, Deus vai ter que fazer um grande milagre aí, e Ele pode. Ele é Deus que faz milagres. Amém? Então, a partir de hoje eu disse que eu não iria falar mais sobre isso. Então, falei tanto na oração da manhã quanto estou falando agora, certo? E não irei repetir esse assunto. É por isso que vocês não vão me ouvir nos próximos meses falando tão frequente da televisão, ok? E, claro, se surgir alguma coisa de Deus me abrir uma porta, daí sim, né, eu venho aqui e falo com vocês. Ok, gente querida? Muito bem. Deus está no controle. Até o final do ano eu estarei na televisão, tá? Então, meu contrato vai até final de novembro e início de dezembro, com as 2 televisões, com a Rede TV e com a TV Bandeirantes, certo? Orem por nós, para que Deus continue nos abençoando. Agora queremos tomar um fôlego, certo? E renovar as nossas forças para os novos projetos que Deus vai nos apresentar aí no futuro. Amém? Muito bem. Também quero falar dos nossos livros, né? Nossos devocionais. Esse aqui é o Café com Jesus 1, esse aqui é o Café com Jesus 2. Se você ainda não adquiriu, peça pelo site, nós vamos mandar para você, certo? Esses livros aqui têm sido uma bênção na vida de muita gente. É bom, inclusive, para você dar de presente para alguém, certo? Esse é um ótimo presente. Com certeza a pessoa vai gostar muito. Glória a Deus. E quero pedir a cada pessoa que está aqui nessa oração que compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que puder. Não, sabe, não se limite só a 9, a 10, a 20, mas se você puder tirar alguns minutos, até depois que acabar a oração, compartilhando ela, faça isso. Porque tem alguém próximo de você que precisa ouvir essa palavra de hoje. Tem alguém próximo de você que precisa receber a oração que nós vamos fazer hoje. Ok? Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Pegue a sua carta agora, vamos levantar a Deus. E você que não tem carta, escreve uma. Tá? Escreve uma. Essa carta que você pode baixar lá no meu site, é gratuito para você baixar. Tá? E se você não conseguir baixar, pega uma folha em branco e faz a sua carta para Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, nós apresentamos agora ao Senhor todas as cartas, todos os pedidos, orações específicas que foram feitas aqui nesse propósito. O Senhor me deu essa direção
Então estamos debaixo de uma palavra do Senhor. E o Senhor me disse, ensine meu povo a fazer orações específicas. E é o que o teu povo está fazendo. Por isso, Pai, eu te peço, libera respostas. Libera respostas sobre o teu povo. Abre as portas certas. Redireciona quem tiver que redirecionar. Afaste quem tiver que afastar. E coloque quem o Senhor quiser colocar. Nós cremos, ó Deus, que Tu estás no controle de todas as coisas e que Tu és Deus para nos surpreender. Tu és Deus para fazer muito além do que nós pedimos ou pensamos. Senhor, eu quero fazer uma oração que eu sinto de fazer hoje aqui. Que essa oração de hoje chegue a pessoas chaves. Que essa oração de hoje chegue a pessoas, meu Deus, que precisam receber essa palavra, que precisam receber essa direção. Talvez pessoas que estejam em crise, pessoas que estejam buscando uma resposta, pessoas que estejam buscando uma porta aberta, que estejam buscando um milagre. Sim, ó Deus, eu oro inclusive por mulheres que colocaram, Senhor, nos seus pedidos, que pediram para o Senhor abrir a sua madre, mulheres que pediram um filho, mulheres que estão pedindo um milagre de Deus. Eu oro por esse milagre agora e que o poder de maravilhas entre em ação. Também oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, todo câncer, toda alergia, todo tipo de enfermidade renda-se a Jesus Cristo e que haja saúde total e completa. Oramos e pedimos a Tua bênção, Pai, sobre a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. E eu peço, intervém, libera milagres, abre os céus, libera favor, traga força, traga cura, traga, Senhor, mudanças no nome de Jesus Cristo. A Deus toda a glória, a Deus todo o louvor, a Deus toda a exaltação. E que a presença de Jesus possa encher a nossa vida, a presença de Jesus possa encher a nossa casa. É o que nós pedimos, Senhor. Amém e amém. Diga assim comigo: Jesus, eu invoco o Teu poderoso nome agora. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas. Eu quero ver quem vai estar comigo amanhã às 6 da manhã. Amém? Eu quero ver quem vai estar aqui amanhã às 6 da manhã junto comigo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, firmes no propósito, crendo que Deus nos surpreenderá. Até mais. Quando Deus quer promovê-lo, Ele sempre vai colocar uma pessoa na sua vida. Mas quando Satanás quiser diminuí-lo, ele também vai colocar uma pessoa perto de você. Então uma pessoa pode me promover e me abençoar, ou uma pessoa pode me diminuir e me destruir. Com quem que você está se conectando? Com quem que você está andando? Isso vai mudar os rumos do seu futuro, se você compreender essa verdade. Por isso, ande com pessoas que estão crescendo como você. Ande com pessoas que querem mudar. Agora, não carregue peso morto com você. Existem pessoas que Satanás usará para distraí-lo, desmoralizá-lo e desencorajá-lo. 4 tipos. O primeiro tipo são aqueles que realmente não aceitam o seu propósito. Pessoas não o conhecem de verdade, nem passam tempo com Deus, jejuando e orando por você. Elas olham para a sua aparência, para as suas circunstâncias em que você vive e até mesmo riem dos seus sonhos e dos seus objetivos. Essas pessoas foi o inimigo que enviou, não foi Deus. Porque Deus não envia alguém que não aceita o teu propósito. Deus envia alguém, sabe, que diz: eu estou junto contigo. Eu acredito no que Deus te deu. E eu vou andar junto com você, eu vou ser leal a você. Nós precisamos de pessoas assim. Pessoas que podem afirmar esse tipo de coisa para nós. Eu acredito aqui nessa empresa. Por que você vai ter alguém trabalhando para você que não acredita no que você acredita? Eu acho que esse é o primeiro passo, sabe, de uma parceria a longo prazo. É a pessoa acreditar no barco que ela está. Porque, irmãos, eu jamais vou entrar num avião que eu olhei para aquele avião e já vi ali o desastre nele, pela manutenção, ou por uma hélice que está quebrada. Eu jamais vou entrar nesse avião, porque nós queremos segurança aonde nós vamos, para onde Deus está nos levando, para o destino que Deus está nos levando. Como é que eu vou colocar uma pessoa para trabalhar na minha casa, que eu não confio? Uma pessoa que, sabe, não trata bem os meus filhos como eu trato, que não ama
eles. Pode não amar como eu amo, mas que tenha, sabe, o respeito que tem por mim, que tenha por eles. Quem está contigo tem que acreditar junto contigo. Segundo tipo de pessoa são aqueles que não respeitam verdadeiramente o seu propósito. Quem não respeita o seu tempo, seus dons, a sua entrega, não ama você de verdade. Eu creio que sempre que uma pessoa aceita profissional e não de coração, e a gente é muito coração. Eu disse para minha esposa, tem pessoas que conseguem ter uma relação, sabe, com muitas pessoas, só profissional. E eu admiro essas pessoas que conseguem ter isso. Mas eu digo para você, às vezes, quem anda mais perto de você, que compartilha da intimidade, não tem que ser uma amizade profissional. Tem que ser uma amizade de coração a coração. Como o coração de Jonatas e o coração de Davi, que andavam juntos. Sabe? E mesmo que Jonatas estivesse morto, Davi cuidou da casa de Jonatas. Por causa da fidelidade. Então, eu não quero que alguém só me trate bem, eu quero que trate meus filhos bem, minha casa bem, minha esposa bem. Se não trata bem a minha esposa, vai tratar bem de mim? Não. É por isso que eu digo aos maridos que estão aqui, se a esposa de vocês dizerem para vocês que uma pessoa da tua família não trata ela bem, você tem que ter um pouco de distância dessa pessoa. Porque a sua esposa é uma só carne com você e o seu marido também é uma só carne com você. Se não trata bem alguém da tua casa, você tem que se afastar. Você entende? É esse o nível de relacionamento que nós precisamos alimentar na nossa vida. E isso que eu estou falando aqui para vocês serve para muitas coisas na vida. O amor encontrará alguém desejável e o respeito ele encontrará alguém necessário. Que é fundamental para qualquer relacionamento, o amor e o respeito. Se a pessoa não te respeita, ela não é digna de estar perto de você ou trabalhando com você. Uma vez eu estava dentro de um escritório, só que eu estava assim numa poltrona bem no canto da parede. E eu estava ali quieto, e a pessoa entrou pela porta do escritório, e ela entrou para falar com aquela que estava ali na mesa. E quando ela entrou, daquele jeito, sabe, vociferando, brava, eu olhei para ela, ela não tinha visto que eu estava ali dentro daquele escritório, e eu disse, ele não é teu chefe? Por que você está falando com ele desse jeito? Você está errada. Era melhor você tentar entrar novamente. Aí ela começou a argumentar e coisa, eu disse, não, você está errada. Não é assim que se trata, não é assim que se resolve as coisas. Você não pode tratar com alguém que é seu chefe dessa maneira. Porque o mínimo que tem em qualquer relação é o respeito. É o respeito de ambas as partes. Não só do chefe, mas também do outro lado. Respeito. As pessoas querem respeito. Nunca permaneça na presença daqueles que não respeitam o seu destino. As pessoas nunca protegerão aquilo que elas não respeitam. É uma coisa que você tem que guardar no teu coração. As pessoas nunca vão proteger aquilo que elas não respeitam. E a minha pergunta para você é, as pessoas que estão ao seu entorno te respeitam? Porque se elas não te respeitarem, elas não vão te proteger depois. Você sabe, você cria um filho para não te respeitar, amanhã ou depois, quando você estiver velho, ele não vai te proteger. É por isso que dentro de casa tem que ter o respeito. Dentro do trabalho tem que ter respeito. Quem trabalha para você tem que respeitar e você tem que respeitar a pessoa também. E dentro da igreja também tem que haver o respeito. De todas as partes. Por quê? Porque é assim que as coisas funcionam nos relacionamentos de Deus, nos relacionamentos divinos. Eu digo, não respeita no namoro, não vai respeitar no casamento. No namoro já traiu, aprontou e depois veio pedir desculpa. Ei, quem não te respeita não vai te proteger lá na frente. É melhor cortar e acabar com isso agora, antes de casar. Não, mas ele estava de cabeça quente. Ei, se não te respeita, não te ama. Se não te respeita, não te ama. Não entra nesse barco furado. É por isso que eu defendo que antes de qualquer coisa, sabe, antes das qualidades, antes dos talentos, antes dos dons, tem que haver o respeito.
tem que haver educação, é princípio, vem lá do berço. Vem lá do berço. Então, diga para a pessoa que está ao seu lado, nunca permaneça na presença daqueles que não respeitam o seu destino. Aqueles que não protegerão o seu propósito não são dignos da sua confiança. Aquilo que você respeita será protegido por você. Afaste-se das pessoas erradas, que não protegem seu nome, seu foco e seu chamado. A pessoa não cuida nem do nome dela e vai cuidar do seu. Sabe o que Deus está fazendo aqui nessa mensagem? Deus está querendo transferir um filtro para dentro de você. Um filtro, diga comigo, um filtro. Esse filtro se chama discernimento espiritual, que nós precisamos ter. Nós temos que ter um discernimento de quem está perto de nós. Quem é confiável para estar perto de nós. Porque no mínimo piscar de olhos, você pode perder tudo aquilo que você tem construído. Às vezes a gente olha tanto, para as habilidades que uma pessoa tem e esquece do caráter. Mas é o caráter que vai dar base para as habilidades dela. Uma pessoa que tem só habilidades, mas não tem caráter, aí você pensa, não, mas eu tenho que usar as habilidades dela. Não, as habilidades dela vai ser o começo do fim para você. Porque é o caráter que vai validar quem deve estar perto de você e quem não deve. Daí você tem... Eu vou ter que entrar nesse tema. Ele é um pouco delicado, mas eu vou ter que falar. Você quer ter amizade com uma mulher que não respeita o marido dela. Você quer ter amizade com uma pessoa que a vida dela é só fazer falcatruas. A vida dela é só, prejudicar os outros. Você vai trazer essa energia para perto de você? Você quer contratar essa pessoa que é habilidosa, mas que tem zero de caráter? Nós temos que ter discernimento de quem que está frequentando a nossa casa. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome de Jesus Cristo, sabedoria, direção para essa pessoa. Meu Pai, cada pessoa que está aqui nesse propósito de oração está pedindo sabedoria a Ti, está pedindo direção a Ti, Jesus. E nós te pedimos, fala com Teu povo. Abra os seus ouvidos espirituais, abra a sua visão para que eles possam ver, para que eles possam entender a direção do Senhor. Livra eles de todo o mal, Pai. Livra eles da maldade, da obra do caçador. Afasta seus filhos das más amizades, daquilo que possa corromper, daquilo que possa, meu Deus, desviá-los do Teu propósito. Oramos pelos nossos filhos e pedimos a Tua proteção, pedimos a Tua bênção. Pedimos que a Tua mão de poder seja sobre a nossa casa, a Tua mão de poder seja sobre a vida dos nossos filhos. Livra do mal, Senhor. Livra da maldade. Oramos também pelo nosso casamento, para que o Senhor blinde, proteja, que toda inveja caia por terra, no nome de Jesus Cristo. Oramos também para que o Senhor guarde a nossa mente. Nós cremos, Pai, no capacete da salvação. Somos salvos por Jesus Cristo, nosso nome está escrito no livro da vida. E o mal não tem poder sobre a nossa vida. Estamos perdoados, somos justificados e não existe nenhuma condenação contra nossas vidas. Cremos que estamos guardados por Ti, nosso coração está guardado, nossa vida está guardada, nossa família está guardada. Por isso, Pai, dirija nossos passos, para que possamos ser conduzidos pelo Espírito Santo a cada dia. Eu oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que ele seja curado. Senhor, que todo aquele que está doente seja curado, que toda depressão vá embora, toda ansiedade vá embora, toda dor no corpo vá embora, todo câncer vá embora, todo melanoma vá embora, todo mal saia da vida dessa pessoa. Cure-a, Pai. Tu és o Deus que cura, nossa fé está em Jesus Cristo. É Ele que cura, é Ele que opera milagres. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Eu quero compartilhar um testemunho com você antes de começar essa ministração e eu digo para você, Deus vai falar muito contigo hoje. Amém? Deus vai falar muito contigo. Eu vou falar sobre 5 princípios que você precisa cuidar
para ter uma vida de sucesso, para ter uma vida abençoada. E antes disso, olha esse testemunho que eu recebi. O nome é Aldegundes. Escreveu assim: já acompanho as suas orações há 2 anos e graças a Deus tem feito muitas coisas boas. Entre essas bênçãos, uma me aconteceu no dia 15 de setembro de 2024, durante a oração da manhã. O Senhor falou que havia uma pessoa tendo crises muito fortes de labirintite. Eu recebi essa palavra. Daquele dia em diante, nunca mais tive os ataques. Para a honra e glória do Senhor, quero agradecer em primeiro lugar a Deus e depois ao Senhor pelas orações. Que Deus abençoe a sua família. Gratidão. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é poderoso. Deus é maravilhoso. Jesus cura. Se você entrou aqui em busca de uma cura, em busca de um milagre, saiba que Ele tem o poder de operar essa cura e esse milagre na sua vida. Deus me deu essa palavra, 5 princípios que você precisa cuidar para ter uma vida de sucesso de verdade. Por que de verdade? Porque tem gente que não tem o sucesso de verdade. Eles têm o sucesso financeiro, ou às vezes o sucesso profissional, mas perde todo o resto. E a vida que Deus nos deu é para ser vivida na plenitude, em todos os sentidos. Não só no casamento, não só com os filhos, não só na sua saúde, mas financeiro, espiritual. Você tem que ser uma pessoa realizada, você tem que ser uma pessoa completa. E isso tudo está em Deus. Existem princípios que Ele estabeleceu. A Bíblia nos diz em Provérbios 13:20, o que anda com sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. A sabedoria está não só em andar com as pessoas sábias, mas também em ouvir as pessoas sábias. E a palavra de Deus, ela nos dá princípios que nós temos que dar ouvidos para vivermos essa bênção que é uma vida de sabedoria. E a primeira coisa é a sua família. A sua família é o seu primeiro ministério. Não adianta você ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua casa, perder a sua família. Você precisa cuidar da sua família. Você precisa direcioná-los para o caminho certo. Você precisa estar em oração em favor da sua família. E você tem que lutar com unhas e dentes para manter a unidade dentro da tua casa. O diabo tenta fazer com que o lar de algumas pessoas seja um lugar de desentendimento, um lugar de desacertos, de brigas, de conflitos constantes. Tem lugares que não parece com um lar. Parece mais com, uma zona de guerra, uma zona de confusão, onde não se respeitam, não se amam. Nós vemos muitas pessoas que a família, o lar, não é um lugar pacífico, não é um lugar tranquilo, não é um lugar de prazer. Ao contrário, é um lugar onde eles querem ficar bem longe. E tudo isso é a falta da bênção de Deus. Então, cultive a sua família, cultive a vida de Deus dentro da tua casa. Sabe, Deus quer que você seja feliz, mas a felicidade passa por um caminho e esse caminho se chama Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida para a tua casa, para a tua família. Não adianta você ter amigos poderosos, não adianta você ter, um bom emprego, se dentro da sua casa vocês não se respeitam, vocês não se falam e a família não é uma família unida. É por isso que um dos princípios para uma vida de sucesso de verdade é ter uma família no altar de Deus. O segundo conselho é seus filhos. Os seus filhos estão aprendendo com o seu exemplo. Não talvez com seus sermões, com as suas palavras, mas com seu exemplo. Educar também é discipular. E esse discipulado, ele é um pouco trabalhoso, porque o jovem, a criança, tem sempre, já faz parte da natureza deles, humana, ir para o lado que não tem que ir. Então,
é um constante discipulado, e hoje você fala e amanhã você vai ter que falar de novo, e hoje você, sabe, chama para mais perto, chama atenção, amanhã você vai ter que chamar atenção de novo. E não é que você seja um pai ruim ou uma mãe ruim, é que família é isso. Família tem que estar sempre na volta, consertando o que está errado, chamando atenção, colocando nos trilhos de novo, conversando. E muitas vezes o que você não vai conseguir na conversa, você vai ter que conseguir na oração em favor dos teus filhos. Então que teus filhos nunca saiam das tuas orações. Que teus filhos nunca saiam, sabe, dos teus conselhos. Que você possa criar a tua família com a ajuda do Espírito Santo, para que teus filhos possam ser crianças e depois jovens que amem e honrem pai e mãe. Terceiro, se você quer ter um sucesso de verdade, cuidado com os ambientes de fofoca. Fuja de lugares que alimentam e que destroem a sua visão. Você tem que aprender a proteger a sua paz, a proteger o seu coração. Então, não entre em conversas, sabe, aonde as pessoas estão falando mal umas das outras, estão só criticando, atacando, oprimindo, pesando. Esses ambientes de fofoca, eles são destruidores. Eu não gosto de fofoca. Eu não gosto de falar da vida dos outros, eu não gosto de estar em ambientes onde a fofoca, ela lidera. E você tem que sair desses lugares. Aí você diz, mas não posso sair porque é meu trabalho. Então não se misture. Trabalhe lá, mas não se misture. Não se misture, fique na sua, esteja em oração. Na hora do almoço, almoce com eles, mas depois saia. Não fique nas rodas de conversa, porque isso aí não vai fazer bem para você. Tem famílias que só se reúnem para falar mal uns dos outros, para criticar uns aos outros. Tem gente que não sai do celular só por causa da fofoca. A fofoca não deve ser um prazer nosso. A fofoca deve ser um lugar, sabe, onde a gente veja o tanto que o inimigo está agindo ali. E não queira estar nesses ambientes onde o inimigo está agindo por meio da fofoca. Quarto, murmuração em finanças. Não reclame. Aprenda a administrar sua vida. Isso é sucesso de verdade. Caso contrário, sempre vai ser um peso. E sobre finanças, eu tenho algo especial para falar para você sobre isso. Esse é um princípio de sucesso de verdade. As nossas finanças, nós temos que entender que nós somos administradores do que Deus nos dá. Então um dia nós vamos prestar conta se com os talentos que Deus nos deu, se nós conseguimos trabalhar com aqueles talentos, se nós conseguimos render, financiar o reino de Deus, dar uma boa vida para a nossa família, para a nossa casa. Então as finanças têm que ser algo bem administrado. Você deve pedir a Deus recursos financeiros. Você deve trabalhar, certo? Porque não adianta nós só pedirmos e não trabalharmos. Tem que trabalhar, tem que inovar, tem que pedir estratégias para Deus, tem que pedir planos para vencer situações adversas, porque qualquer empreendedor tem desafios grandiosos, principalmente quando tem que pagar o funcionário, quando tem que pagar o aluguel. A gente vê tantas pessoas, elas sonham em ter o seu próprio negócio. Aí vai lá, aluga a sala, investe o dinheiro suado de anos para começar o seu negócio e daí de repente quebra. Por quê? Porque nas finanças você precisa da direção de Deus na sua vida. Você precisa da direção de Deus nas suas finanças. Caso contrário, quebra mesmo. Porque nesse mundo, tudo que está nesse mundo aqui está deteriorando. A única coisa que sustenta é a direção de Deus, é a palavra de Deus. É o que vai sustentar de não deteriorar aquilo que Deus te entregou. Para que você apresente aquilo que Deus te deu, sabe, como um fruto de um trabalho ou de algo que você confiou em Deus, que você entregou nas mãos de Deus e que você foi fiel àquela missão que Deus te deu. E a quinta coisa, amizades saudáveis. Quem anda com sábio vai se tornar mais sábio, mas quem anda com tolo vai ser o quê? Tolo. Relações são pontes para o propósito. Cultive gente que te puxa para o alto e não que te puxa e te arrasta para baixo.
Eu não sei como que algumas pessoas têm amizade com gente que nunca ajudou você em nada. Como é que você vai ter uma amizade de uma pessoa, sabe, que tudo o que faz é lhe olhar como um cofre, é lhe olhar como um meio, é lhe olhar como, sabe, algo que ela pode tirar? Você tem que cuidar das amizades na sua vida, porque elas também sugam a sua energia. E sabe, tem gente que destruiu a sua vida e tenta destruir a vida da gente. Tem gente que destruiu a sua vida e quer destruir a vida da gente. São as amizades infrutíferas. Gente que não te ajuda, mas podendo te tirar, elas tiram. A Bíblia diz, no texto que nós lemos, Provérbios 13:20, o que anda com sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Você está em companhias erradas. É por isso que a tua vida está travada. Companhias erradas estão te arrastando para um lugar fora da direção da vontade de Deus. Então, alinhe-se com a direção de Deus, alinhe-se com a vontade de Deus e você vai viver o extraordinário na tua vida. Amém? Eu deixo essa instrução, deixo essa palavra para você. Quero lhe convidar. Amanhã, domingo, é Santa Ceia. Eu estarei ministrando em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Vai ser uma bênção e eu também vou lançar o meu livro novo, que é o Café com Jesus, volume 2. Deixa eu mostrar para você, esse aqui, ó. Esse livro aqui tem sido uma bênção na vida de muita gente e vai ser uma alegria para mim poder amanhã divulgar esse livro. Amanhã também você vai poder adquirir ele online, certo? Você vai poder entrar no meu site lá e pedir o seu livro. A partir de amanhã já está disponível, a gente vai mandar para qualquer parte do Brasil e vai ser uma grande bênção esse livro na sua vida. Assim como o Café com Jesus 1 foi já, e eu lancei agora esse livro, poderia ter lançado ele um pouco mais para o final do ano, porque a maioria das pessoas já terminou o livro antes de completar, porque ele não tem data, então eles são 365 devocionais, um para cada dia. Mas o que o pessoal estava fazendo? Eles estavam lendo 2, 3, 5 por dia, de tanto que esse livro foi uma bênção na vida deles. Então, é um livro de direções, é um livro que vai ajudar você no seu devocional, certo? Primeiro leia a sua Bíblia e depois leia o devocional. Então, primeiro a Bíblia, depois o devocional. E eu convido você a adquirir esse livro a partir de amanhã. E uma coisa importante, quem adquirir esse livro amanhã, na segunda-feira eu vou dar um anúncio muito importante. Você vai receber um cupom. Quem adquirir esse livro vai receber um cupom. E se você não for aluno da academia aqui no Global, você vai poder ter algo especial que eu vou falar na segunda-feira. Tá? Porque segunda-feira eu vou falar da conferência que nós vamos ter e eu já vou falar do cupom de cada pessoa que adquirir esse livro aqui. Cada pessoa que adquirir esse livro vai receber um cupom e se não receber, vai entrar em contato com o nosso pessoal vai dar esse cupom para você. Tá? Então, é algo aí que a gente está preparando. Amém? Deixa eu declarar o Salmo 91 agora sobre você. Esse salmo de defesa, de ataque, em nome de Jesus. E segunda-feira, além de ter o anúncio da conferência e outras coisas, eu tenho um anúncio especial para dar segunda-feira. Tá? Um anúncio muito especial. A conferência é algo especial, mas eu tenho também um outro anúncio aí para dar, que vai ser uma bênção. E segunda-feira nós vamos começar uma nova campanha. Vai ser oração e jejum por proteção, livramento, sabe? E recursos, enfim, vai ser uma bênção. 14 dias de jejum. Nós vamos entrar num propósito de oração e jejum. Quem quiser entrar no jejum, senão só fica na oração. E vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Amém? Deixa eu declarar o Salmo 91. Quero pedir para você, deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza. Deixa aí o teu like. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Vamos andar juntos a partir do dia de hoje. Amém? Vamos andar juntos em nome de Jesus. E se puder compartilhar agora com 8 pessoas, que é o mês de agosto, né? 8 pessoas, mande para 8 pessoas, mande aí para amigos, para familiares, para pessoas próximas, no nome de Jesus Cristo. Diz assim o Salmos 91: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio
e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Escreve aqui nos comentários: Senhor, dá-nos sabedoria. Estamos pedindo a Deus isso. Senhor, dá-nos sabedoria. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu oro agora em favor de cada pessoa que entrou aqui nessa oração, que está pedindo sabedoria, que está pedindo direção. Senhor, fala com ela. Abre seus ouvidos espirituais, abre sua visão, para que essa pessoa possa ouvir, para que essa pessoa possa ver. Eu oro em nome de Jesus, Pai, para que haja um destravar, um romper de Deus na vida dessa pessoa. Eu oro para que o Senhor restaure sua família, restaure suas finanças. Eu oro, Senhor, para que essa pessoa que está no meio de uma situação difícil, que não sabe o que vai fazer, que o Senhor dirija ela, que o Senhor fale com ela, o Senhor envie alguém. Senhor, coloca pessoas no caminho deles, coloca pontes para o destino deles. No nome de Jesus, ajudantes do destino, Pai. No nome de Jesus. Eu oro também para que haja um destravar na vida dessa pessoa que está com a vida travada, que as coisas não vão. Eu apresento ela diante de Ti, eu oro para que haja um romper, haja um destravar no nome de Jesus Cristo. Senhor, também eu oro pela salvação de todos essa casa, que todos conheçam Jesus Cristo, que a luz de Jesus Cristo ilumine agora essa casa, e aonde houver trevas nós damos uma ordem: saia, retire-se agora. Todo tipo de peso, de opressão e de jugo espiritual seja removido pela unção de Deus. Meu Deus, estamos seguros, estamos protegidos, porque o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é a rocha da nossa salvação. E como está escrito na Tua palavra, Senhor, os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Senhor, guarda a nossa casa, guarda nossos filhos, guarda nosso cônjuge, guarda a nossa entrada e a nossa saída. Nos abençoe em nossa jornada, nos livra de todo mal. Pedimos a Tua proteção, pedimos a Tua bênção no nome de Jesus. Eu também oro por todo aquele que está doente fisicamente, doente emocionalmente, para que seja curado. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, e pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Por isso eu declaro saúde agora, saúde no corpo físico, saúde no corpo físico, do alto da cabeça até a planta dos pés. Oro também para que essa alma que está tumultuada, que está perturbada, que haja paz na vida dele agora, que haja paz na vida dela. Leva embora, Senhor, a angústia, leva embora aquilo que deixou a alma turbulenta e traga paz, traga alegria, traga, Senhor, a paz de espírito para a vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo a ti, abençoo tua casa, abençoo os projetos do Senhor na tua vida, cada pedido de oração que está sendo colocado aqui nos comentários, eu apresento ao Senhor e eu peço um milagre, eu peço uma intervenção, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus abençoe a tua vida. Foi um prazer ter estado com você e lhe convido amanhã a estar conosco às 6 horas da manhã, e quem puder estar no culto presencial, vai ser uma grande alegria para a gente receber você lá. Que Deus te abençoe e até mais.